Olá! Hoje a gente vai falar sobre cultura grega. Sim, tem muitos aspectos, essa cultura influenciou muito o Ocidente. Então, já curte esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e vem comigo, vem história! Vamos começar pelo teatro grego. O teatro, como conhecemos hoje, surgiu na Grécia Antiga. A apresentação podia durar até 8 horas diárias e durar por 2 ou 3 dias seguidos. A construção do teatro em si, estrutura física, era tão avançada que uma pessoa sentada na última fila conseguia ouvir até os barulhos mais baixos do palco. Existiam 2 gêneros de teatro, a tragédia e a comédia. A tragédia, ela servia para refletir sobre os problemas sociais, os vícios da polis, das pessoas e, através da superação do personagem, trazer uma lição de moral. Já a comédia servia para satirizar os problemas sociais e políticos da polis e, portanto, trazia uma crítica social através do riso. E é por isso que até hoje o símbolo do teatro é a máscara feliz e a outra triste, em homenagem então à origem do teatro na Grécia Antiga. É importante dizer que somente homens podiam ser atores, portanto os personagens femininos eram interpretados por homens e era muito comum a utilização de máscaras que se segurava assim com a mão para mostrar as características daquele personagem. A própria história surgiu na Grécia Antiga com o primeiro historiador reconhecido, Heródoto. Ele vai escrever sobre as guerras médicas. Já o segundo historiador vai ser Tucídides, que vai narrar então a Guerra do Peloponeso. A história nasce como narrativa. Depois, bem mais para frente, é que vai se tornar científica. A oratória também surgiu na Grécia Antiga. Um dos mais famosos oradores da Grécia foi Péricles, que governou Atenas justamente no período da Guerra do Peloponeso. Uma das maiores contribuições da Grécia foi a sua própria religião, que era politeísta, eles acreditavam em diversos deuses e era uma religião antropomórfica, porque seus deuses tinham forma humana. Porém, os deuses gregos, eles não eram perfeitos, como o deus cristão, judaico, islâmico. Não, os deuses gregos, eles eram imperfeitos, porém imortais. Então, os deuses não poderiam morrer, viviam para sempre, mas tinham as qualidades e os defeitos humanos. Então, tudo na mitologia grega a gente percebe os ciúmes, a raiva, o ódio, mas também os sentimentos de generosidade e sabedoria. Portanto, é bem interessante as histórias da mitologia grega. Os deuses gregos são uma mistura de deuses locais e outros incorporados de outras regiões. Como a gente já viu em outros vídeos, os gregos são uma mistura de diversos povos, portanto, isso é super normal de acontecer. Mais para frente, quando os romanos dominam a Grécia e também pela influência dos gregos que já viviam ali na Península Itálica, na Magna Grécia, os romanos vão adquirir muitos dos deuses gregos, só mudando o seu nome. Por exemplo, Zeus, deus dos raios, se torna Júpiter para os romanos. Vênus, para os romanos, é Afrodite para os gregos. E assim por diante. Para os gregos, os deuses viviam no Monte Olimpo, num palácio cheio de ouro, feito na verdade de ouro. O Monte Olimpo é a montanha mais alta da Grécia, sempre envolta em nuvens. Então eles imaginavam que os deuses viviam ali. E também na sua mitologia existiam os semideuses, que normalmente eram filhos de deuses com algum mortal. Então eles tinham a mortalidade, porém sempre tinham alguma força física excepcional. Dentre os semideuses, o mais famoso é o Hércules e a história dos seus 12 trabalhos.
Vamos falar um pouquinho dos deuses mais importantes gregos. Zeus, deus então do raio e do trovão, é responsável por trazer as chuvas e por isso ele era cultuado. Ele era o deus dos deuses, era o manda-chuva, era ele que mandava em tudo, ele era o bam bam bam. Ele era casado com Hera, sua irmã. Sim, na mitologia grega isso é muito comum, casar entre parentes, é uma coisa meio doida, mas enfim. Ele era casado com Hera, mas ele não era um marido lá muito maravilhoso, não, porque ele adorava pular cerca, ele adorava ter amantes, e ele é cheio de filho fora do casamento, o que despertava uma raiva e um ciúme imenso em Hera. Hera é a deusa do casamento e das mulheres, e ela então era cultuada por isso. Hera era uma esposa dedicada, mas ela morria de ciúmes de Zeus e das suas puladas de cerca. E por isso mesmo, como ela não podia descontar sua raiva no Deus dos deuses, como é que ela ia fazer isso? Então ela acabava descontando a sua raiva ou nas amantes ou nos filhos. Ela era uma deusa bem vingativa. Inclusive é ela que vai perseguir Hércules durante toda a mitologia aí da história do Hércules. Outras deusas importantes para os gregos são as moiras. Elas são as deusas do destino. Elas são a Cloto, a Láquesis e a Atropos. São elas responsáveis por definir o tamanho do fio da vida das pessoas, o quanto ela vai viver, definir a sorte dessa pessoa, é sorteado de olho fechado, se vai ser boa sorte ou azar, e terminar o fio da vida dessas pessoas. Por isso que a última moira, a Atropos, tem sempre uma tesoura sendo representada, né? Finalizando então a vida das pessoas. Mas elas não matam a hora que elas querem, isso já é definido aleatoriamente para as pessoas. Afrodite é a deusa do amor e da beleza. Segundo a mitologia grega, ela nasceu da espuma do mar e por isso ela está sempre representada numa concha com golfinhos. Mas é importante dizer que existe uma história ali do nascimento dela. Se vocês quiserem saber, comenta aí que eu conto a história de como ela nasceu. Afrodite era casada com Hefesto, deus da metalurgia, filho de Zeus e de Hera. Mas ela não gostava dele, ela não era apaixonada por ele. Na verdade, ela gostava do irmão de Hefesto, o deus Ares, deus da guerra. E com ele ela vai ter um filho chamado Cupido. O Cupido, que é aquele anjinho com asas que tá sempre flechando a gente errado, fazendo a gente se apaixonar pela pessoa errada. Pois é, esse é Cupido. Outro deus importante é Apolo. Apolo é filho de Zeus fora do casamento com Leto. Apolo é o deus do sol e da música. Na verdade, ele que leva o sol, trazendo então o amanhecer, ok? E ele também faz o sol se pôr, arrastando ele com sua carruagem pelo céu. Apolo também é o deus da música, ele está sempre representado com uma lira tocando, é um deus muito alegre. E sua irmã gêmea é Ártemis, deusa da lua e da caça. Ela já é uma deusa mais na dela, mais austera, ela gosta de ficar sozinha no bosque, ela está sempre sendo representada por uma túnica curta, exatamente porque ela gosta de correr livre pela floresta. E ela tem um arco e flecha de prata que, segundo a mitologia grega, ela nunca erra. Já Hermes é um deus mensageiro, ele que trabalha levando as mensagens de Zeus para lá e para cá, né? A gente não tinha WhatsApp na época. E Hermes é representado com asinhas no pé, porque exatamente ele é muito rápido, por isso que ele fazia esse trabalho. Ele é um deus traquineiro, ele adora aprontar, ficar tirando um sarro das pessoas, e é numa dessas que ele acaba se tornando amigo de Apolo. Ele é o deus que protege os comerciantes, os oradores e até os ladrões. Ele estava sempre carregando o cedro, o caduceu, que dava riqueza, saúde para as pessoas, e é exatamente este símbolo, o caduceu, que se tornou o símbolo da medicina. Já Deméter não é uma deusa tão conhecida, ela é irmã de Zeus e ela é a deusa da natureza. Ela é a deusa que cuida dessa natureza toda. E
Segundo a mitologia, ela tem uma filha chamada Perséfone. E Hades, também irmão de Zeus, irmão de Deméter, se apaixona por Perséfone e leva ela para o submundo, para onde ele mora. E aí a Deméter fica muito triste, coitada. Ela quer muito a filha, ela tem saudade da filha. E aí, por causa dessa tristeza, começa a ficar frio, começa as coisas a morrer, as árvores começam a morrer, começa a nevar. E aí Zeus fica muito preocupado e vai conversar com Hades e vai conversar com Deméter para resolver o problema. E aí eles encontram uma solução. Zeus então determina que por 6 meses Perséfone vai ficar com Hades e os outros 6 meses do ano ela fica com sua mãe Deméter na superfície. E quando Perséfone está com sua mãe, ela fica super feliz, o clima esquenta, as flores começam a nascer e é assim que os gregos explicavam as estações do ano. Agora, a história de Hefesto, o deus do fogo e da metalurgia, é incrível. Hefesto é o primeiro filho de Zeus e Hera. Ele, porém, nasceu com deficiência nas pernas, com paralisia infantil. E lembra, já falei isso em outros vídeos, os gregos, eles não aceitavam pessoas que nasciam com deficiência. E Hera, representando aquilo que era comum na cultura grega, pega o moleque pelo pé e joga fora. Ela joga para fora do Monte Olimpo e ele cai no mar. E ele vai ser criado por ninfas do mar. Ele cresce e acaba se tornando um artista do metal excelente. Ele fica super forte, né, na parte de cima do corpo. E, sem saber, Hera fica sabendo então do trabalho maravilhoso de um tal de um deus novo e ela pede então para ele fazer um presente. E ele sabia que ela era a mãe dele de verdade. Ele faz uma armadilha. Ele cria um trono maravilhoso de ouro, porém com correntes invisíveis. E quando ele presenteia a Hera com esse trono, ela fica presa. E aí Zeus fica desesperado. Hefesto vai embora, se manda, né? Ele se vingou da mãe que o abandonou. E Zeus então pede para Dionísio, que é o deus do vinho, sim, os gregos têm até um deus pro vinho, que pede para ele dar uma conversada lá com Hefesto para ver se salva a sua esposa. Dionísio então vai lá, deixa Hefesto bêbado de vinho e convence ele a contar o segredo de como libertar Hera. Hefesto então vai até o Monte Olimpo, liberta sua mãe, os dois conversam, ela pede perdão e ele perdoa a mãe. E assim Hefesto passa a viver no Monte Olimpo e ele acaba se tornando o filho predileto e o mais querido de Hera. E Hefesto então acaba se casando com Afrodite. E por que Hefesto se torna o filho favorito de Hera? Porque o outro filho, o filho mais novo, era Ares, deus da guerra. E apesar de Ares ser lindo, maravilhoso, fortão, tal, bonitão, ele era péssimo. Ele era fanfarrão, ele gostava de ficar contando vantagem, ele era o hétero top da época, entendeu? Ele só falava de guerra, de morte, de atrocidade, ele só queria saber de fazer guerra, de matar os outros, e uma guerra estúpida, guerra mesmo pela guerra, a guerra pela morte. Ele tinha os filhos dele, que eram Phobos e Deimos, né? O medo e o terror. E ele também tinha uma filha chamada Eris, que é a discórdia. Todos os outros deuses se cansavam e ficavam de saco cheio de ouvir as histórias de Ares. A única que ficava lá ouvindo que nem uma tonta era a Afrodite. Claro, porque ela era fútil e ela gostava da beleza dele. Mas Ares tinha medo de uma única deusa, Atena. Atena, filha de Zeus, ela nasceu, segundo a mitologia, da cabeça de Zeus e ela representa a deusa da sabedoria e da guerra justa. Sim, segundo a mitologia, logo quando ela sai da cabeça de Zeus, ela se ajoelha já adulta na frente de Zeus, depõe as suas armas aos pés de Zeus e diz que ela só vai usar essas armas quando for necessário. E Zeus acha essa atitude muito sábia e muito
correta e Atena acaba se tornando a filha favorita de Zeus. Ela é quem vai ensinar aos atenienses o cultivo da oliveira, então para a utilização do azeite e da azeitona. Ela também vai ensinar a tecelagem e nas suas mãos ela sempre carrega a deusa Nike, que é a deusa da vitória. Por isso que em toda guerra que Atena se envolve, ela vence. Outro deus muito famoso é Poseidon, deus dos mares. Poseidon é irmão de Zeus, ficou responsável então para cuidar dos mares e oceanos. Ele está sempre andando com uma carruagem puxada por cavalos. Não me pergunta por que o cavalo é associado ao mar na cultura grega, mas só aceita que é isso aí. Poseidon é casado com Anfitrite, uma das 50 filhas de Nereu, cuja ele acabou se casando. E Poseidon vive num castelo marinho embaixo do mar. E Poseidon tem uma personalidade bastante mutável. Ora ele é calmo e tranquilo como as ondas do mar, ora ele se agita e fica com raiva. E como exatamente é o mar. Uma deusa não muito conhecida é Hestia. Ela era irmã de Zeus também e ela é a deusa do lar e da lareira acesa. E apesar dela não ser muito utilizada, aliás, nada utilizada, nos filmes imensos que abordam a mitologia grega, ela era a deusa mais cultuada da Grécia Antiga, exatamente porque era ela que protegia o lar das pessoas. Então toda a casa grega tinha o altar a Hestia, e manter a fogueira acesa em sua casa não só os protegia do inverno e também provia o alimento para eles e o calor que eles necessitavam para sobreviver, mas era uma forma de homenagear Hestia e pedir para que ela mantivesse sempre a lareira acesa, para que essas pessoas estivessem sempre protegidas. Por isso Hestia era tão importante na cultura grega. E por último, mas não menos importante, temos outro irmão de Zeus, Hades, deus então do submundo. Mas muita gente acha que ele era só isso. Não. Hades era deus do mundo inferior e dos campos elíseos. Sim, o mundo inferior seria um lugar onde as almas das pessoas que não foram muito boas iriam. E o mundo inferior era imaginado pelos gregos como um lugar frio, sombrio. E os campos elíseos seria um lugar onde as almas boas, das pessoas boas, iriam. Um lugar então florido, gostoso, caloroso. E Hades era quem ele ficava ali administrando os dois lugares. Hades era um deus com temperamento frio, tranquilo. Ele não era nervoso, ele era sempre calmo, certo? Casado então com Perséfone. E muita gente temia Hades por ele estar associado à morte, apesar dele não ser o responsável por ocasionar a morte das pessoas. Mas como ele cuidava das almas, as pessoas temiam Hades. E para que as pessoas não se perdessem no mundo inferior, na porta do mundo inferior ficava o seu cão muito leal, o Cerberus, cão de 3 cabeças, para impedir que qualquer pessoa desavisada entrasse no mundo inferior. E se foi só um pouquinho da mitologia grega, tem muito mais, tem muitas histórias, é impossível falar disso em um único vídeo. Mas os gregos também foram responsáveis pelo desenvolvimento da filosofia, que exatamente vai contra a religião e a mitologia grega. Pois é, porque os filósofos tentavam explicar de uma forma racional aquilo que a mitologia, a religião grega explicava de uma forma fantástica e mágica. Para os filósofos, tudo tinha uma explicação possível e racional. E é por isso que a filosofia grega foi tão importante. Dentre os filósofos gregos, que foram muitos, 3 se destacam. Sócrates, que vai ter a famosa frase, só sei que nada sei. Sócrates, ele era um contestador. Sócrates era uma pessoa que queria saber a verdade e ele ia questionando as pessoas, fazendo elas caírem em contradição, para que elas pudessem perceber que elas não tinham todo o conhecimento,
que ninguém sabe tudo. E Sócrates afirmava que apenas admitindo que não sabemos tudo é que podemos nos abrir para novos conhecimentos. Por isso Sócrates foi tão importante. E ele questionava tudo, inclusive os políticos. E por isso ele incomodou muita gente poderosa e ele vai acabar sendo assassinado. Mas Sócrates vai deixar um legado muito grande em Atenas e ele vai criar os filósofos socráticos, seus então discípulos. E um dos discípulos de Sócrates que se destaca foi Platão. Platão, ele discordava um pouco de seu mestre, ele vai desenvolver o mito da caverna. E se vocês quiserem saber mais, comenta que eu conto sobre o mito da caverna. E um discípulo, então, super famoso de Platão vai ser Aristóteles. Aristóteles vai ser professor de Alexandre o Grande. Se liga que vai ter vídeo sobre Alexandre. Próximo. E Aristóteles ele vai sistematizar a lógica. Ele era um grande defensor do uso da lógica para compreender o mundo. Sim, Sócrates foi um filósofo super importante. E a gente tem que lembrar que eles também são homens do seu tempo. Eles não estão livres dos preconceitos da época. E o próprio Aristóteles achava que as mulheres eram inferiores e que não tinham a capacidade de pensar e raciocinar como um homem. Ele estava redondamente enganado. Nem Aristóteles podia estar 100% correto, não é mesmo? Já a arte grega é incrível, é linda. Eles faziam vasos sempre ou pretos ou vermelhos, e o desenho era sempre na cor oposta. Os vasos eles sempre representavam partes da mitologia ou da história da Grécia Antiga. Além dos vasos, os gregos faziam muitas estátuas. Eles tentavam representar os deuses e as pessoas o mais próximo da realidade possível, né? Eles tentavam ali um perfeccionismo e eles não tinham vergonha do corpo. Então muitas estátuas eram representadas nuas, porque eles não tinham esse problema com o corpo humano que a gente vai ter mais pra frente, graças às religiões que vão dominar o mundo mais pra frente. Os gregos não tinham esse problema e não viam o corpo como algo a ser escondido e nem pecaminoso, muito pelo contrário. E a arquitetura grega muito conhecida é aquela arquitetura cheia de colunas, muito representada então pelo templo mais famoso, o Partenon, que fica em Atenas. Outra coisa importantíssima da cultura grega são os próprios Jogos Olímpicos, criados então na Grécia Antiga para homenagear Zeus. E eles aconteciam de 4 em 4 anos na cidade de Olímpia, na Grécia. Só homens podiam participar dos Jogos Olímpicos e só homens podiam assistir também. Os competidores, os atletas, competiam nus. Gente, não tinha roupa específica e apropriada para fazer esportes. Então, gente, de túnica não ia rolar. Eles participavam nus mesmos. E as competições eram de atletismo, corrida de obstáculo, arremesso de peso, salto à distância, esse tipo de coisa. E também de lutas. E os vitoriosos, eles eram coroados com a coroa de louro, que representava Zeus, como se esses atletas chegassem o mais próximo possível, então, dos deuses. E subiam no pódio e recebiam essa homenagem. E era uma tradição grega parar qualquer tipo de guerra durante os Jogos Olímpicos. E isso, depois, quando acabou, né, a Grécia Antiga, os Jogos Olímpicos vão terminar e vão ser retomados muito tempo depois. E a gente vai manter até hoje essa tradição de parar qualquer tipo de conflito durante os Jogos Olímpicos, que hoje é não só uma forma de juntar diversos atletas, mas de unir um planeta, um mundo, numa celebração de igualdade entre os povos. Essa é a contribuição imensa da cultura grega. E eu falei só um pouquinho aqui, tem muito mais coisa. Então já curte esse vídeo, já se inscreve no canal, que vem muito mais coisa aqui pela frente. Beijos e tchau!